potencialidade da cultura e da leitura. Passo a palavra a Márcia Holanda, do TJRJ, que fará a mediação deste painel. Boa tarde a todos e a todas. Só para me identificar, meu nome é Márcia Holanda, eu sou juíza auxiliando a desembargadora Angélica, que esteve aqui na primeira mesa. E desde fevereiro, agora recente, eu passei a tocar o projeto do Plano Pena Justa dentro do nosso tribunal. E primeiro foi um grande susto, né, Simone? Um grande susto porque o plano, e aqui eu vou mais para a área técnica porque é a minha praia. O Plano Pena Justa parece uma entidade, é uma coisa imensa, magnífica, e que demora um pouquinho para entender quais são os objetivos, quais são as metas que estão dentro daquele plano. Ele vem da nossa história, a gente tem uma lei de execução penal de 40 anos, linda, né? Extremamente progressista, mas que sempre foi pouco efetiva. Até que veio a decisão da DPF 347, e o Supremo precisou dizer, chega, a gente não conseguiu fazer nada, a gente está conseguindo destruir o pouco que a gente tinha. E daí nasceu a ideia do Plano Pena Justa, que nada mais é do que uma coordenação pelo CNJ de todos aqueles atos normativos, desde a Lei de Execução Penal, de todas as resoluções, e aqui no campo da nossa mesa, da 391, que é a que trata da remissão por leitura, e com essa coordenação do CNJ e a supervisão do Supremo Tribunal. Esse plano ele é dividido em 4 eixos. A porta de entrada, que, fugindo da técnica, as principais questões da porta de entrada é por que aquela pessoa está entrando e para que aquela pessoa está entrando. A habitabilidade dentro do sistema, e que isso não quer dizer só construir novas vagas, não, fora disso, analisar qual a estrutura que se concede dentro do sistema penitenciário, aí sim, envolvendo tamanho de cela, quantidade de comarcas, e também alimentação, educação, leitura. A porta de saída, que é preparar aquele indivíduo, aquela pessoa privada de liberdade, a voltar para a sociedade, se reintegrar. E o último eixo, que é o não retorno ao Estado inconstitucional. É o que a sociedade, o que nós, Poder Judiciário, o que o Poder Executivo, a Senapen principalmente, e a sociedade civil, o mais importante, o que todos nós juntos poderemos fazer para que aquela situação não retorne. Então, mais ou menos é isso, o Plano Pena Justa. É difícil, é desafiador, é desafiante, mas um desses eixos, uma das metas, um dos projetos dentro do Plano Pena Justa é o incremento da remissão por leitura. E aqui eu passo a palavra, a gente está com o professor Galeno, o professor Paulo, o Rodrigo Dias, e o que a gente, né, todos nós, Poder Judiciário, Poder Executivo, a sociedade civil, pode fazer para tornar efetiva a remissão para a leitura, porque a gente não pode fugir, a gente não pode romantizar, porque, na verdade, a pessoa privada de liberdade, o objetivo maior dele é reduzir a pena. Isso é o fato. Eu sei, é tudo muito bonito, é necessário incentivar a cultura, é necessário incentivar a leitura, mas o que eles querem mesmo é reduzir a pena dele. Então, como que a gente vai conseguir dar essa efetividade? Porque não basta só disponibilizar mais bibliotecas, disponibilizar mais momentos de leitura. A gente tem que criar estruturas aí dentro desse eixo 2, né, da habitabilidade. Criar estruturas dentro do sistema prisional para proporcionar essa leitura, esse aprendizado, e aí sim ele entender que ali não é só diminuir a pena, é também se reinserir na sociedade. Eu começo por quem? Solange? Paulo? A última. Então vamos para o... Deixa eu só falar uma coisa. Eu fui pesquisar seu currículo. 55 folhas. Não dá nem para apresentar. 55 folhas de quando chega. Tem a palavra, Paulo. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer muito ao convite. Sempre considero muito oportuno discutir esse tema, né, trazer à pauta uma questão que parte da sociedade civil não conhece,
da possibilidade de remir pena pela leitura, da própria existência, né, de escolas dentro do sistema prisional. E eu digo isso pela recepção que meus alunos têm do projeto, né? E quando eu falo aqui, eu falo de um lugar muito específico. Eu sou professor da UFRJ, da Faculdade de Letras, colega do Marco Lucchesi, inclusive, e coordeno um projeto de remissão da pena pela leitura, o projeto LER, Leitura, Existência e Resistência. Agradeço muito também a Maria Rosa, que foi responsável pela assinatura do termo de cooperação técnica que nós temos desde 2022 com a atual CPEM, né? E concordo muito com a Márcia, que de fato a gente pode construir uma leitura muito salvacionista desse lugar, né? Da construção, da presença, do ato da leitura, da literatura no espaço do sistema prisional, para as pessoas privadas de liberdade. E eu quebro essa expectativa com meus alunos quando eu falo assim, nós não vamos salvar ninguém, né? A gente está garantindo um direito, né? Eu parto muito de um princípio que é garantir, né, a nossa atuação como universidade é atuar na garantia que eles tenham acesso a esse dispositivo de remir a pena pela leitura e também, de modo secundário, vamos dizer assim, mas não importante, de suma importância, o direito à leitura, né? O direito à literatura. E vou sempre me nutrir das palavras do Antônio Cândido, um crítico brasileiro, faleceu já tem alguns anos, que ele, no ensaio, ele defende, né, a literatura como um direito. Há um texto clássico dele que é convite de uma série de conferências, né, para pensar os direitos humanos, e ele constrói essa perspectiva que eu acho que eu até trouxe umas anotações de vício de professor, vou deixar um pouco de lado, vou falar assim, mas conversando com vocês e construir esse diálogo. Porque é muito radical também pensar nesse princípio, a literatura como um direito. E ele constrói isso numa equivalência, tal qual o direito à moradia, o direito à saúde, à educação. E qual o argumento maior do Cândido, né, nesse princípio da defesa da literatura como um direito? É porque ela constrói uma possibilidade que ele vai chamar da construção de uma cota de humanidade, né? Porque até o acesso à leitura, o ato de fabulação, vai permitir que se construa uma reflexão sobre o outro e também sobre a própria identidade, ao se colocar diante de situações que vão daquilo que está sendo narrado, seja pela poesia do Sagat, seja pelo próprio texto da Amanda, né, que estava aqui há pouco, permite uma reflexão sobre aquilo que está tendo contato no ato da leitura, que pode se posicionar para o bem ou para o mal, construir uma leitura do próprio mundo sensível, né? E até trouxe uma frase assim, que eu gosto muito, do Rubem Fonseca, que é dita por um personagem dele, que um pouco explica o que seria a literatura, né? Na perspectiva desse personagem, que ele diz: eu gostaria de dizer que a literatura é inútil, mas não é. Então, o que é de utilidade, vamos dizer assim, nesse ato da leitura? E, sobretudo, quando a gente pensa na condição específica das pessoas privadas de liberdade, né? E eu gosto muito da passagem de um romance do Albert Camus, um clássico da literatura francesa, O Estrangeiro, né? Que eu acho que naquela ficção do Camus mostra exatamente qual a potencialidade da leitura para essa pessoa que está destituída da própria identidade, marcada pela presença de um tempo atrás do outro. Daí eu acho que os companheiros que estiveram aqui na mesa anterior vão falar com, claro, a propriedade sobre isso, e de construir uma ligação com o tempo de dispêndio, vamos dizer assim, de passar o tempo, né? Eu acho que, por mais que a gente pense a literatura como ato de salvador, libertário, sim, mas eu acho que o primeiro princípio revolucionário nesse sentido é passar o tempo lendo, dentro de uma instituição prisional, né? Isso é um tempo que, na fala de um participante, falou: quando eu estou aqui, eu estou roubando um tempo da estrutura, né, prisional, vamos dizer assim. Ele está ganhando um tempo para ele, um tempo que, em princípio, seria da instituição, né? Eu vou ler a passagem, que é muito breve, né? Não é tão breve. Mas eu vou ler rapidinho, né? Em que o personagem, o Meursault, ele acha um recorte de jornal, né, que está colado ao colchão da cama que ele está dormindo, e ele diz que ele leu e releu esse recorte milhares de vezes. E a história é o seguinte: um homem que partira de uma aldeia tcheca para fazer fortuna, né?
E ao fim de 25 anos, rico, ele regressa, casado e com filho. A mãe dele, a irmã, tinha um hotel em sua aldeia natal. Para fazer-lhe uma surpresa, ele deixa a mulher e o filho em outro estabelecimento e vai visitar a mãe, sem se apresentar, né? Por brincadeira, tive a ideia, diz o personagem, de me instalar num quarto como hóspede, mostrar o seu dinheiro. De noite, a mãe e a irmã assassinam-no. A martelada lhe atira um corpo no rio. Na manhã seguinte, a mulher foi ao hotel e revelara sem saber a identidade do viajante. Resultado, a mãe se enforcou e a irmã se atirou num poço. Né? E aí diz o personagem, né, o Meursault: devo ter lido essa história milhares de vezes. Por um lado, era inverossímil. Por outro, era natural. De qualquer forma, achava que o viajante merecera o que aconteceu até certo ponto e que nunca se deve brincar assim. Eu acho que nesse momento fica evidente o lugar que a literatura ocupa, né, para esse personagem. É o ato do julgamento. Não importa se é para o bem ou para o mal. Ele se desliga da sua realidade, olha a experiência do outro. Né? Ele olha para esse homem que faz essa brincadeira com a mãe e com a irmã e cria ali uma leitura daquela situação. E, sobretudo, esse momento em que ele revela que leu e releu essa história milhares e milhares de vezes. Né? Eu acho que isso é um ponto que é importante de construir uma relação com o próprio corpo. Né? Eu fico imaginando, todos nós aqui temos alguma experiência de leitura e sempre que a gente vai ler, a gente busca construir um melhor momento, um modo como a gente vai organizar o nosso corpo, onde a gente senta, busca de um silêncio, alguma coisa nesse sentido. O quanto é complexo, imagino, construir essa experiência, né, dentro de um espaço de privação de liberdade, né, dentro de uma cela. E eu acho que isso é uma potência muito grande, né, de construir, primeiro, esse tempo que se vai, que se ganha, vamos dizer assim, a construção dessa reflexão que é sobre a identidade, sobre a vivência do outro, que a literatura permite, e, sobretudo, sempre, né, remir a pena a partir dessa experiência, né, a partir da leitura. Eu vou concluir minha fala rapidamente citando alguns fragmentos, né, de resenhas que foram produzidas por participantes do projeto. Né? A gente tem atuado desde 2022 e um livro se chama muita atenção deles, que é o Pai Francisco. Pai Francisco é um livro infantil inspirado na cantiga popular Pai Francisco entrou na roda. Não vou cantar para vocês. E o que a Marina Miyazaki, a autora, ela se inspira nessa canção e narra, né, a história de um pai privado de liberdade, só que é na perspectiva da criança. Né? É a criança falando sobre o pai, né, que está privado de liberdade. Já conversei com o Dias, ele relatou, né, que do ato da compra do livro foi um exemplar, né, um título, pensado a ser lido também durante a visita, né, que pudesse ler com as crianças, ler com os filhos. E é um livro que a gente lê sempre com eles, né, com os participantes. Ele é muito lido em rodas dentro das celas, então é um livro que tem os usos múltiplos, né, de compartilha, enfim. E na última semana, um participante relatou que ele ficou tão emocionado com a leitura do livro que ele copiou o livro todo para dar para a neta. Né? Então, para ver a potência disso. E qual é, literalmente, o papel que uma leitura de uma experiência que é tão compartilhada com a vivência deles pode ocupar, né, nesse processo de construção de identidade. Vou ler um fragmento. O livro Pai Francisco é um livro que me emocionou muito. Apesar de ser um livro de rápida leitura, tem um conteúdo que mexe com a gente que é pai. Né? Outro. Eu mesmo já pensei assim um dia, que meu pai nunca mais iria voltar para casa. Mas como essa menina que nunca desistiu de esperar o seu também, eu também fiz hoje o mesmo. Eu também fiz isso hoje, aqui, no mesmo lugar que meu pai já esteve um dia. Ou seja, a gente está falando de uma segunda geração de homem privado de liberdade, né? O filho estando preso no mesmo lugar que o pai esteve um dia. Né? Outro, eu achei esse livro muito bom, mas não gostei porque eu senti uma forte semelhança com a minha história e me emocionou muito em me colocar na pele de uma criança que tem o pai preso. E fiquei pensando que minha filha pode estar passando
esses 4 anos que estou preso e chorei, né? O relato do choro é muito presente no ato da leitura desse livro. Então, eu acho que não é nem pensar a leitura literária como uma instrumentalização ou pensar mecanismos salvacionistas, né? Ou em uma ideia redentora, mas de pensar o ato da leitura de uma obra literária que se aproxima de questões que são particulares da vivência dos participantes como um processo de suma importância para construir essa identidade, né? E levar a uma reflexão que é maior sobre a própria condição e de seus familiares, né? Então, só para concluir, né, pensar que dessa prática que a gente tem vivenciado, né, a partir da UFRJ, com os alunos que participam do projeto, eu queria só citando, né, o Antônio Cândido novamente, que ele diz que a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade. Eu acho que é isso que o projeto tem desenvolvido e construído ali nessas experiências. Tá bom? Obrigado. Perfeito, Paulo. É interessante a remissão da leitura, mas conhecendo o lado de lá, né, na fiscalização do sistema prisional, a gente vê a dificuldade que tem de fazer o controle das resenhas, de constituir as comissões de validação. Tudo isso tem que ser muito incrementado e o plano Pena Justa vem para isso. Para isso, para a gente criar essa estrutura para que tem essa dupla experiência, quer dizer, ele entender que a partir daquela leitura e da semelhança daquela situação que ele está vivendo com outros que já viveram, que era o caso do Sagatti, ele também ter o direito dele garantido de poder debitar um pouquinho a pena dele. Rodrigo? Bem, eu já falei, já tive uma participação importante aqui, eu vou tentar ser bem breve para dar deixa também para os meus colegas, do quais admiro demais, doutora Solange e o nosso amigo Amorim, nosso Galeno Amorim, historicamente nas prisões com a leitura. Eu acho que eu posso contribuir aqui um pouquinho com a conversa, falando um pouquinho até do que eu escutei do colega que antecedeu, o Cristiano, e também de outros colegas aqui que participaram e até conversado aqui embaixo com a gente. Essa questão do livro vir como uma questão assim, como se fosse uma salvação, uma redenção da pessoa, né? Ela realmente é muito colocada, divulgada e sentida por muita gente. Profissionais que disponibilizam a leitura e também as pessoas privadas de liberdade que acabam tendo acesso. Claro que a gente está falando aqui como leitura como direito, né? E é o Estado que tem que proporcionar essas condições, mas o fato da visão de que o livro sozinho salva uma pessoa, isso foi relatado pelo Sagatti, mas não é só o livro que salva, né? Para além do direito, para além de possibilidades da pessoa se enxergar numa história e ressignificar a sua vida, a gente agora, com o Plano Pena Justa, eu penso que a gente está falando de mudança de mentalidade de uma unidade prisional. Então hoje você já consegue, mesmo um ano só de execução do plano, a gente consegue observar unidades prisionais que se organizaram numa dinâmica de educação onde a leitura é o foco. 100% das pessoas privadas de liberdade lendo, inclusive aquelas que se encontram na condição de pessoa analfabeta, aprendendo a ler, ou tendo um colega de cela que faz a leitura e ele entra como ouvinte, e com isso a validação da leitura dele também é verbal. Então, uma unidade prisional que se organizou também para o trabalho com monitores de leitura, onde se organiza aquelas pessoas privadas de liberdade com uma leitura melhorzinha, ou uma formação acadêmica, e que possa ali também continuamente, por meio da gestão, ter uma capacitação de um mediador de leitura. O Galeno gosta demais, tem muita experiência, né, Galeno? E aí você vai qualificando algumas pessoas que estão na condição de privado de liberdade para fazer a mediação de leitura com seus colegas. Ao ponto que você institucionaliza no sentido do, eu garanto o direito dessa pessoa, de qualquer pessoa privada de liberdade, numa dinâmica que é a dinâmica da penitenciária, da prisão e etc.
que é a dinâmica de enxergar essas pessoas como cidadãs, né? Então a leitura ela vem arrastando outras dignidades, outros acessos, né? Porque quando você vai falar de leitura, daqui a pouco a pessoa já está enxergando diferente o mundo, já está enxergando diferente as palestras que tem da saúde, ela já está enxergando melhor o seu futuro e inspirando outros ali. Inclusive, a leitura tem arrastado algumas dificuldades de dinâmicas mesmo que os próprios profissionais da leitura, tanto de gestão quanto de controle, precisam perceber o ambiente prisional diferente do que o ambiente daqui de fora. O Paulo colocou isso, né? O que a pessoa privada de liberdade numa cela quase escura consegue ler, se comparar com uma pessoa num ambiente gostoso de casa, uma poltrona, né? Alguns colocam até uma musiquinha de fundo. Eu não consigo ler assim, mas tem gente que faz. Na cela você não tem essas oportunidades. Você tem uma oportunidade de, muitas vezes, ler. Eu nunca fui uma pessoa presa, mas eu já vi e já ouvi delas. Ler em pé, muito barulho na galeria, né? A pessoa, depois de 40 anos, principalmente, já com problema de ler de perto, e aí você percebe que, a gente precisa dar a garantia da questão de enxergar melhor, a gente precisa dar a garantia de não estar numa cela superlotada, e por aí vai. Então a leitura ela tem exposto vulnerabilidades que, para a pessoa privada de liberdade, é muito clara, mas parece que do Estado não é. Mas quando você garante um direito X, você está garantindo outros também, ou pelo menos colocando na roda de conversa para que seja garantido. Então é isso, assim, eu queria colocar isso, reforçando o que os colegas falaram, e sei que o Galeno, tem a mediação aqui, mas eu sei que o Galeno já foi passado, né, doutora Solange? Do Galeno colocar que ele tem realmente muita experiência, historicamente, todo o Brasil, em especial em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem estado no caminho certo em relação ao plano Pena Justa, quando a gente fala de leitura e outros assuntos. A doutora Solange é tão coordenadora que ela ganha qualquer segundo que é possível, né? Mas, gente, bom dia. Como a gente não almoçou ainda, é bom dia mesmo, não é boa tarde. Vou procurar ir rapidamente ao ponto para aproveitar esses minutos finais do nosso tão produtivo encontro, mas antes quero fazer um agradecimento especial ao CNJ, que foi brilhante, que fez uma composição hoje de painéis assim, muito eclética, muito multifacetada e que permite fazer reflexões a partir de vários pontos, a partir de vários olhares. E isso é que garante a robustez de qualquer política pública. Então, quero cumprimentar, mas não posso deixar de falar ao vivo e em cores, diante de uma representante do CNJ, porque eu comecei nessa vida de leitura no cárcere no comecinho do milênio. E sabia quanto que era difícil. Eu comecei levando algumas bibliotecas. Mais tarde, eu levei implantando clubes de leitura quando ainda não existia remissão. E eu pude testemunhar o quanto que era difícil levar a leitura no cárcere, até que alguns agentes penais me convidavam para ir fazer palestras em determinados lugares para amolecer o coração, ou principalmente de diretores, mas também de juízes em alguns lugares que tinham uma resistência muito grande. Até que veio o CNJ com as suas normas, com a sua discussão, e isso mudou da água para o vinho. Eu fui surpreendido numa dessas viagens de catequismo ideológico para a causa da leitura, no meio de um encontro onde a diretora de um presídio me recebeu falando, olha, só de eu perguntar se tinha biblioteca ou não naquele lugar. Ela falou, não tem, não acredito, não vai ter, não vai ser assim. E eu, tá bom. E de repente,
ao final da fala de 2 horas, não pelas minhas belas palavras, mas porque naquele momento, além das presas do lugar darem depoimentos vibrantes sobre como elas liam a revelia da direção do presídio, chegou um juiz. O juiz chegou e falou: olha, eu estou com uma resolução aqui de uma normatização do CNJ, tem que ter remissão pela leitura. Tem que ter leitura para começar, e depois tem que ter remissão. De um instante para outro, de 1 minuto para o outro, isso mudou completamente. Então, eu nunca tive oportunidade de dizer ao vivo, em cores, presencialmente para o CNJ isso, mas o trabalho do CNJ e da Senapen, nesse sentido, tem sido valorosos, tem sido capazes de operar pequenos e grandes milagres no sistema prisional brasileiro. Mas eu disse que ia direto ao ponto, né? Era mentirinha. Eu preciso fazer um agradecimento também aqui por estar nesse espaço, a vocês que me convidaram, a vocês que estão me ouvindo, mas o pessoal da Biblioteca Nacional que está me acolhendo. Alguns anos atrás eu tive a felicidade de acolher, de receber na Biblioteca Nacional, presidente que era dessa instituição, o Marco Lucchesi. E hoje somos todos, inclusive eu, recebidos por ele e contemplando essa reflexão maravilhosa que ele sempre é capaz de produzir. Mas quando eu disse ir direto ao ponto é porque eu queria fazer uma pergunta inicial para usar esses meus minutos aqui. Que é o seguinte: por que as pessoas leem? Por que as pessoas leem no cárcere? Eu fiz essa pergunta para que ler para 300 pessoas privadas de liberdade lá ainda na primeira década do século, do milênio. E as pessoas responderam não muito diferente daquelas respostas que me eram dadas na rua, quando eu saí por aí fazendo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ouvi 5.000 pessoas na rua. Dentro do sistema prisional, as pessoas diziam: olha, eu leio, como bem disse o professor Paulo aqui, eu leio para passar o tempo. Eu leio para me entreter. E aí ele está falando de lazer cultural de qualidade. Algumas pessoas diziam: eu leio porque eu quero entrar na escola prisional. Outros, porque eu quero entrar na faculdade, quero fazer um curso enquanto eu estou cumprindo pena, que é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Então eu leio para me preparar, leio para o conhecimento, leio para ter mais elementos. Aí outros diziam: olha, é que eu já estou na escola, eu preciso ler para ficar nela, senão eu não vou dar conta de ficar aqui. E outras pessoas ainda diziam: eu leio porque eu quero sair da escola, eu quero sair com um diploma na mão. Então, é por isso que eu leio. Agora, outras pessoas diziam outras coisas do tipo: eu leio para encontrar Deus, eu leio para ter contato com a Bíblia, eu leio porque eu sou espírita, eu leio porque eu sou evangélico, eu leio por alguns motivos, eu leio às vezes porque eu deixo minha família feliz. E quando ela vem me visitar aqui, eu posso contar uma história que eu li dos livros para minha filhinha pequena. Então, olha como está presente. Olha como isso serve de base para tudo que a gente vai fazer na vida. Essa pesquisa mostrou as razões da leitura. E aí eu lembro que leitura expressa aquilo que é a literatura, e literatura é arte. E isso está no que está nos convocando para essa semana de cultura e arte, essa semana de cultura no sistema prisional. Nós temos casos que se renovam a cada dia, a cada lugar. Eu tive a oportunidade de ouvir vários deles aqui, alguns novamente, porque já tinha tido o prazer de conhecer as histórias. Mas o Carlos, ele detestava livros, ele detestava estudo. De repente, ele foi preso, foi parar na antiga FEBEM, que na verdade já chamava Fundação Casa em São Paulo, na medida socioeducativa. Saiu, continuou longe dos livros, continuou longe da escola e foi preso pelo mesmo motivo. E foi condenado por assalto à mão armada, por tráfico de drogas. Um dia no cárcere ele se deu conta de que livros podia ser alguma coisa que ele nunca tinha aprendido que fosse. Ele não gostava daquilo que ele conhecia como livro. De repente ele se encantou e a porta de entrada para ele não foi nenhuma dessas que eu falei, foi o futebol.
era um livro que, por sinal, eu tinha publicado com o Ronaldo Fenômeno. E ele falou, isso não é livro, isso não é estudo, isso é bola. É um cara esforçado que merece eu conhecer a história dele, porque eu tenho muito a aprender com isso. E ele gostou da capa, ele folheou umas páginas, ele foi até o fim e nunca mais parou. Entraram outros autores, entraram os clássicos, ele se tornou membro do clube de leitura, virou coordenador do clube, se formou pedagogo na faculdade estando preso. A hora que saiu, uma universidade deu uma bolsa, ele virou advogado. Hoje ele advoga e procura afastar jovens como ele do crime e aproximar dos livros. O Carlos agora está na Europa, ele está em Portugal, foi convidado para trabalhar lá, e de lá para cá ele virou agora conselheiro dessa Fundação Observatório do Livro da Leitura, em nome de quem eu estou aqui falando, porque é parceira do CNJ e da Senapen, e ele procura afastar, ele procura mostrar o poder que os livros tiveram na vida dele, porque eu conheci ele estava para sair, e com medo da vida lá fora, de como seria acolhido, de não ter um trabalho. E de repente um outro livro caiu na mão dele, chamado Hermes, o Motoboy. Pronto. Ele já teve a ideia de montar um negócio com a mãe, virou empreendedor e não parou mais de crescer e de recuperar seu lugar na sociedade. O Samuel, de um outro presídio, acaba de lançar um livro e a gente acompanha, ele foi mediador de leitura. Ele acaba de lançar um livro publicado, um romance, onde ele tenta alertar as pessoas, fazer uma prática de autoajuda a partir da literatura. Os livros permitem tudo e mais um pouco. À medida que a gente lê, a gente se desenvolve, a gente alarga de possibilidades, a gente faz descobertas, a gente tem uma reintrodução social e conceitos de cidadania, um olhar com o olho do outro, na medida que a gente entra dentro da história de um personagem, de uma outra personagem, de uma reflexão de um narrador. Mas eu encerro tentando trazer uma contribuição por uma questão que a doutora Márcia agora colocou na abertura. O que a gente pode fazer para contribuir para essa questão que é como fazer chegar à remissão? Nós procuramos lá no Observatório, eu queria compartilhar rapidamente com vocês isso aqui, porque eu já tive no lugar de gestor público e via que o grande drama que sentia quando você queria fazer alguma coisa num país imenso como o Brasil, o pessoal da fiscalização, que é mais sábio e prudente que o gestor, muitas vezes, que quer inventar e levar coisas e tal, mas eles chegavam e falavam assim, não, gente, vamos fazer um piloto primeiro, como fazer uma medida universal como precisa. Só que a gente tem pressa, só que as pessoas que estão na outra ponta também têm pressa e precisam que seja logo universal. Quando eu me tornei uma ING, ou seja, indivíduo não governamental, eu passei a experimentar e fazer projetos pilotos que pudesse oferecer para o poder público. E um deles foi depois de fazer esses clubes de leitura, pelos quais já passaram 10 mil homens e pessoas e mulheres presas, numa época ainda sem remissão, hoje tem, que a gente percebeu que dava para chegar de outras maneiras. Então a gente criou, por exemplo, algo que arrepiava juízes e diretores, que era o tablet dentro da unidade prisional. E sem internet logada em on, mas com internet permitindo baixar e fazer esses downloads desses e-books, a gente entrou num presídio, testou durante 1 ano, 2 anos e viu que é possível. Tinha mediador naquele local, Dias, só que a gente, em vez de usar o mediador presencialmente, a gente fez um experimento com o mediador à distância. Entrava online e fazia a mediação, que é algo importante para depois fazer o relatório dizendo que leu. E funcionou em diferentes lugares, funcionou com diferentes mediadores. Eu tive presencialmente em vários momentos para me certificar, mas isso funcionou. É uma contribuição para a gente universalizar, pensando em 700, 800 mil
pessoas presas, essa é uma possibilidade. E a gente aproveitou, pegando carona nisso, e também criou clubes de leitura para pessoas cegas e para pessoas semi-analfabetas e analfabetas. Por quê? Com audiolivro, que dá para ouvir, com o livro que dá para ler, no caso de pessoas cegas, e ainda a leitura de 1 para 1, e os dois remindo. Então, são medidas que, quando você faz em um conjunto de lugares, e aí aconteceram em 5 presídios diferentes, para testar os diversos modelos, eu penso que foi uma pequena contribuição que a gente fez para ajudar. Como em algum momento a gente ajudou a discutir, pensar, construir a política de leitura carcerária. Por fim, eu diria que é muito feliz quando eu ouço pessoas que saíram do cárcere, como encontrei aqui hoje, dizendo que participaram, Dias e Solange, participaram online da jornada da leitura do cárcere que a gente faz desde 2020. E as pessoas acompanharam, as pessoas foram despertadas, se tocaram, e hoje elas próprias falam, estando em liberdade. Então, da importância que tem iniciativas que parecem pequenas, que parecem às vezes até deslocadas, ou difíceis de serem compreendidas, ou difíceis de serem implementadas, mas que têm um potencial extraordinário que só o futuro nos dirá. Quem lê também escreve. Então, parabéns para os nossos autores aqui que estão fazendo literatura, estão fazendo arte, estão fazendo cultura. Obrigado. Coube a mim encerrar. E eu quero aproveitar para falar que esse momento é único e histórico. Nós hoje vamos falar bom dia, boa tarde e boa noite, porque nós estamos com transmissão. E ficará no YouTube. E talvez a Solange, a Márcia, o Paulo, o Dias ou o Galeno já não estejam mais aqui amanhã, porque nós não estamos aqui vinculados ao nosso CPF. Nós estamos aqui hoje dando um espaço para refletirmos qual é a nossa responsabilidade em tudo isso. Nós fomos treinados a apontar os defeitos. Nós fomos treinados a esconder as nossas dores embaixo do tapete. E a nossa sociedade e o nosso Estado assim o fizeram por alguns séculos. Hoje, quando a gente fala de um pena justa, como que nós podemos falar? Tantas inquietações que aqui estão. O que é pena e o que é justo? Primeiro, qual é o nosso papel enquanto cidadã e cidadão genuíno que somos? E aqueles que nos escutam, e um dia vão nos escutar, o que vocês podem fazer por tudo isso? Porque quando a gente fala de uma DPF, nós colocamos lá que nós somos corresponsáveis. E olha, município, Estado, União, todos são corresponsáveis. Mas mais, falando da nossa arte e trazendo a leveza de hoje, que é a nossa Semana da Cultura, todos nós somos atrizes e atores nesse grande teatro. E esse teatro é para que a gente realmente arregace as mangas e coloque o Pena Justa para funcionar. Quando falamos que o Pena Justa, ele é uma arquitetura, porque ele é uma arte. Nós colocamos ali uma espinha dorsal, colocamos mais de 300 metas, e realmente, Dias falou no começo, e eu compartilho com ele, eu falei, nossa, como que nós vamos fazer tudo isso? Mas eu disse, e eu honrei quando recebi um pedido para estar aqui, porque eu acredito, enquanto juíza de execução penal há 13 anos, e antes de ser juíza da execução penal, de passar por todas as bases de unidades prisionais. Eu também tive minha primeira formação em pedagogia. E nas escolas, eu aprendi que quando eu olhava para uma pessoa, e eu a enxergava e falava, você pode, você faz a diferença. Eu sou produto disso. Alguém me olhou um dia e falou, você pode. E todas as histórias que vocês escutaram aqui, e vocês viram, todas, sem exceção, de quem saiu do sistema e tem local de fala, me disse, e vocês reparem depois e retornem à gravação, eu fui visto ou vista. Alguém falou para mim que eu posso.
E eu posso. Eu posso sim fazer o que eu quiser. Porque essas pessoas, em cada audiência que eu escutei na minha vida, ou quando eu estava lá, na rede pública como professora, eles me falavam, eu não sou digno de ser visto. As pessoas acreditavam que eram coisas. E não é só no cárcere. Hoje, com a Semana da Cultura no sistema prisional, Solange, por que nós estamos aqui? Eu vou fechar os laços hoje. Mas eu não vou concluir nada, porque hoje é o primeiro dia da nossa semana. E pasmem, isso aqui vai ter começo, meio e fim hoje? Não, isso vai perpetuar. Nós queremos mostrar para o Brasil que as 27 unidades federativas, elas têm potência e elas vão fazer tudo isso acontecer, seja pela leitura, seja pela história. E mais do que tudo isso, a gente precisa pensar, Solange, será que a gente vai trabalhar com remissão, Galeno? Será que o modelo do Galeno vai ser importante? O modelo que o Dias já vivenciou em várias unidades prisionais que nós temos? E aí eu quero instigá-los. Eu quero provocar todas as pessoas que vão nos escutar, não agora aqui. Sagat pode ficar tranquilo que ele falou, Solange? Não, isso aqui vai ficar para a história. Nós vamos poder fazer pílulas desses momentos que estávamos aqui, porque toda a equipe maravilhosa está lá comigo gravando. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pacto e eu quero provocá-los. É um chamado. Nós temos que ter a coragem de trabalhar com uma palavra linda, que é corresponsabilidade. Chega de terceirizarmos. Nós queremos sim que no futuro nós tenhamos unidades prisionais que sejam escolas, por que não? Por que nós não temos a potência da arte em nós? Seja pela leitura, seja pela percussão, de você descobrir e escutar o seu próprio coração. O que nós precisamos aqui é ousar. Eu não estou querendo dizer que nós somos todos aqui fora da casinha. Eu estou querendo dizer que nós reconhecemos o nosso irmão que está ao nosso lado. E nós reconhecemos as pessoas não por teoria só. Nós reconhecemos quando as escutamos. E nós precisamos escutar mais. O que eu conclamo aqui é que nós hoje comecemos a fazer um trabalho juntos. Todo mundo sabe o que é pena justa. Todo mundo sabe os eixos. Todo mundo sabe por que nós estamos aqui. Ministério da Justiça, CNJ pelo Poder Judiciário, Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas e mais a Senapem, que estão ali lado a lado, tanto na indução quanto na execução, porque nós não estamos aqui sozinhos, pasmem, nós temos toda a sociedade conosco. E aí eu conclamo, são vários atores, e aí eu peço para a nossa equipe, deixe lá no bate-papo do YouTube, coloque o link do Pena Justa para todo mundo dar uma olhada, coloque também para nós esse trabalho do Horizontes Culturais, por quê? O Horizontes Culturais ele trabalha com vários eixos. Nós queremos saber o melhor de cada um de nós. Existem várias pessoas que elas não estão no cárcere, mas já são prisioneiras. Mas aquelas que estão no cárcere, nós estamos jogando luz, porque não era uma matéria que impactava. Então hoje o que a gente pode fazer? Alguém me perguntou, Solange, mas eu queria ter espaço para apresentar algo. E aí eu quero instigá-los mais ainda. Eu queria passar para vocês, o Lanfred falou isso para nós, e logo no começo, a respeito de uma preocupação que nós tínhamos. Tudo começou no Pena Justa com um diagnóstico. A gente precisa de um diagnóstico. Mas aí nós, instigados por várias pessoas, inclusive por uma curadora, ela nos instigou e falou, por que vocês não fazem um mapeamento para vocês entenderem o que nós temos de melhor em cada território? E nós fizemos. Nós fizemos um mapeamento com mais de 1.284 práticas. E o Dias está aqui, nos auxiliando, porque ele estava conosco, porque isso eu sempre brinco aqui, que a gente trabalha todo mundo muito junto, muito alinhado, e começamos a fazer todo esse trabalho para reconhecer. E aí, como pedagoga que sou, falo, como é lindo reconhecer saberes, como é lindo valorizar as pessoas do cárcere, porque Solange falar, eu não sei a história dela, mas alguém como Amanda, como Cristiano, ou como Sagat, que acabou de falar conosco, eles podem falar. Eles podem falar que eles foram vistos, acreditaram, e eles estão aqui hoje, transformando pela voz. E durante a semana, eu também instigo todos. Nós vamos ter vários outros que estarão conosco, porque nós queremos realmente trazer tudo de melhor e parar de só mostrar o problema. O que nós queremos aqui?
todas as práticas, Galeno, as boas experiências que o Galeno nos trouxe e que vão ficar na eternidade, as outras de vários outros que ainda não tiveram oportunidade de estar aqui nesse espaço, mas eles vão ter a oportunidade de fazer o quê? A corrente do bem. O que eu falo aqui para todos nós é que nós temos que assumir um compromisso. Já passou da hora. Nós precisamos assumir o nosso papel. Para que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito, com todos os atores que estão vinculados, e aí vai ser uma quebra de paradigma, dá trabalho. Nem todo mundo consegue trabalhar em rede, nem todo mundo sabe o que é diálogo interinstitucional, e muitos de nós não tivemos a oportunidade de enxergar o cárcere sobre outra lente, como o Berlini está aqui e pode nos ensinar. Porque normalmente o que a gente assiste? O que é passado para nós? Quem são aquelas pessoas que trabalham naquele sistema? Quantas dores nós temos com relação a todos aqueles que estão trabalhando no sistema prisional hoje, ou nós que estamos na ponta, como juízes, corregedores, que às vezes temos sentimento de impotência e trabalhamos às vezes sozinhos, junto com aqueles que estão lá. Mas agora a gente tem um norte, que eu sempre falo, eu olho para o Lanfred e lembro, eu tenho uma espinha dorsal. A gente já tem um norte para seguir. E esse norte, Solange, vai ser o quê? Eu espero que ele seja eterno. Esse norte que nós temos pelo Pena Justa, eu espero que ele seja, vamos dizer assim, eu brinco que todo processo estrutural e complexo, ele é um processo vivo. A cada dia ele vai ganhar forma e nós vamos passar o nosso bastão com honra e mérito para que as coisas aconteçam. E para que todos nós tenhamos o direito de ouvir essas pessoas e falar, nós todos somos dignos. Todos nós somos pessoas que podemos fazer o que nós quisermos. E se nós estamos aqui garantindo e jurando o cumprimento da Constituição Federal, porque nós estamos aqui para isso, eu vou falar no meu local de fala enquanto magistrada, nós vamos fazer o possível. Mas nós vamos trabalhar com essas duas bases. Como que eu trabalho em rede? Como que realmente eu dou sustentabilidade? E a outra, como que nós vamos trabalhar conversando uns com os outros? Quando nós vamos diminuir aquela questão do eu e passar realmente a pensar no todo. Porque se nós conseguirmos andar de mãos dadas, eu tenho certeza que vai ser revolucionário. E para finalizar, eu queria deixar registrado a nossa gratidão por começar por Rio de Janeiro e por todos acreditarem. Rio de Janeiro é o primeiro passo. Nós já estamos lá, todos, arquitetando. E aqui faço um chamado. Vários artistas estão conosco. Vários. Muitos ainda na curiosidade. Mas eu vou falar, esse é um universo que nós precisamos de cada um. Não para mostrar as mazelas, mas para mostrar a luz e a transformação de um ser humano por meio da arte, por meio da cultura, por meio do reconhecimento de saberes, seja pela leitura, seja por onde for, seja aprendendo com o toque de escutar o seu próprio coração, seja no rap, seja na poesia, seja onde for, seja na terra, na horticultura. Mas nós queremos fazer um combinado. Nós precisamos dar uma resposta para as nossas futuras gerações. E é por isso que a gente está aqui. Para que a gente está aqui? A gente está aqui para fazer a transformação. Solange, isso é muito ousado. Que bom que nós somos ousados, corajosos, estamos juntos nessa batalha. E aqui fica meu registro. Eu convido todos aqueles que, mesmo que não estejam aqui fisicamente, eu olho para cada um e já recebo o nosso chamado. Eu convido aqueles que nos escutam e nos acompanham pela internet. Juntem-se a nós, porque do jeito que ficou, nós já sabemos que não vai dar certo. Então nós temos que ousar e alterar esse quadro com coisas novas. E por que não pela leveza da arte, que é reconhecer o melhor que nós temos. E cada um aqui sabe do que eu estou falando. Nós precisamos reconhecer a potência de cada ser humano aqui na Terra. Muito obrigada, é uma alegria estar com todos vocês. Gente, bom, está na hora do almoço, todo mundo deve estar morrendo de fome. Eu vou encerrar, foi maravilhoso esse evento, maravilhoso. Agradeço de estar aqui presente, agradeço de ter ouvido todos vocês, desde a primeira mesa, porque para quem está aqui desse lado, a juíza, a pragmática, isso é uma inovação, isso é uma libertação. Muito obrigada e eu encerro aqui.